Muito tempo atrás, minha mãe mandou uma mensagem para nós dizendo que queria levar uma amiga para almoçar na nossa casa. Eu e minha esposa nós nos preparamos para receber essa amiga da minha mãe. E a amiga chegou, fizemos um almoço muito gostoso, tivemos ali um momento de confraternização muito gostoso, muito importante. Não conhecemos a mulher, mas passamos a gostar da mulher. Porque pela indicação da minha mãe, porque era amiga da minha mãe. Lembro também, quando eu era criança, adolescente, quando a gente viajava para o interior de São Paulo para visitar alguns irmãos da igreja, nós éramos recebidos muito bem, com momentos de confraternização, de comida, sempre os irmãos tentando dar o melhor para nós, por conta da viagem e por conta de nos conhecer, ou conhecer a pessoa que estava nos levando. Hoje, na palestra dessa semana, nós vamos ver como que a recomendação de Deus foi recebida pelo povo judeu. Como que eles recepcionaram o filho dele, que ele já tinha dito que iria há muito tempo atrás. Deus já tinha mandado uma mensagem para os judeus, através dos profetas, como que o filho dele iria e quem seria o filho dele. Mas quando o filho dele chegou, eles não recepcionaram bem. Eles não recepcionaram Jesus, não trataram Jesus bem, pelo contrário, perseguiram Jesus. E veremos também que o maior problema estava no que Jesus diz: eles não amam a Deus, não amavam a Deus. E nós vamos tirar aplicações para nós, para a nossa vida cristã, através dessa lição. Vamos começar em João capítulo 5, versículo de 1 a 15, onde falaremos da autoridade na restauração. E na parte 2 vamos falar da autoridade através da revelação. João 5, 16 a 47. Nessa primeira parte, a autoridade é demonstrada através da restauração. Ali no versículo 1 ao 6, ao verso 6, aprendemos que um homem desejava ser curado. Jesus chega a Jerusalém para participar dos festivais judaicos. Entrando na cidade, ele passa pelo tanque de Betesda. Os comentaristas observam que fica ao lado norte de Jerusalém, perto do portão, que existiam 2 tanques, rodeados por 5 colunas, sustentando uma cobertura que fornecia um abrigo. Este foi um local de encontro para aleijados por doenças e enfermidades físicas que, por superstição, viam os tanques como um santuário de cura. Eles acreditavam que um anjo ocasionalmente descia e agitava as águas dos tanques. E a primeira pessoa que tocasse as águas agitadas acreditava que seria curada. Perto desses tanques, Jesus encontra um homem que tenta ser o primeiro a entrar à água, talvez pelos últimos 38 anos, mas por motivo ou outro, nunca conseguia entrar na água primeiro. E Jesus faz uma pergunta ali no verso 6. Você quer ser curado? Por que fazer essa pergunta? Parece óbvio que uma pessoa numa condição física, com problema físico, gostaria de voltar a andar. Mas vamos manter essa pergunta em mente quando a gente avançar para o verso 7 a 9. E para tentarmos entender ou buscarmos compreensão para a resposta desse homem. Talvez esse homem deveria dizer: sim, com certeza, custe o que custar, quero andar de novo. Em vez de... Ele queria explicar, ele queria simplesmente um motivo. Ele estava ali para aquele motivo, ele estava ali para aquela situação de voltar a andar. Então ele tinha que estar ansioso por aquilo.
Sim, quero voltar a andar novamente. Não tem ninguém que... Mas, pelo contrário, no verso 7, ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim. E aqui até no verso 9 a gente pode ver, ter uma compreensão dessa pergunta. Por quê? Porque este homem parece derrotado e sem esperança de algum dia caminhar. Ele já parece com os pontos entregues. Para este homem, a restauração acontece através do ritual de ser o primeiro, entrar a água quando ela é mexida. Ele ainda não tinha condições de reconhecer que quem estava perguntando a ele era uma autoridade divina, que demonstrada através de Jesus, que Jesus é essa autoridade divina, enviado por Deus. Ele não tinha ideia nesse momento quem era Jesus. Quando Jesus, a autoridade divina, é demonstrada, ela nos muda. Não ficamos iguais. No entanto, nossa mudança, a nossa liberdade do pecado, que estávamos presos nos nossos comportamentos, quando somos confrontados com essa autoridade divina, não continuamos no mesmo estado. Temos uma transformação. E se eu fizer apenas uma coisa, o meu problema será resolvido. Esse homem poderia ter pensado. Ele queria colocar a ação nele, dele fazer. E da mesma forma ficamos confortáveis com o comportamento, com esse padrão de pensamento, dispostos a seguir da nossa maneira, da nossa forma, para termos os nossos problemas, as nossas questões resolvidas. Para nós, nos confortamos com o distanciamento entre o que é correto para o nosso comportamento, os nossos problemas atuais. Porque a culpa pode entrar nos nossos corações e a gente pode dizer, mas é assim mesmo, o que eu posso fazer? Essa é a condição. Mas quando Jesus derrama a graça sobre o homem, Jesus demonstra a sua autoridade através da restauração, dizendo para o homem pegar a sua maca e andar. O homem ouve essas palavras, se levanta e dá os seus primeiros passos em 38 anos. Neste milagre, Jesus demonstra a sua autoridade divina. Ele é Deus e tem poder para restaurar, por meio de milagres. E é um lembrete que Deus não precisa que cumpramos requisitos específicos para que Ele atue em nosso favor. Porém, a mudança não ocorre sem desafios. E para este homem, vêm líderes religiosos e exigem para ele uma explicação do porquê ele está carregando essa maca num sábado. Versículo 10 e 15, o homem tem oportunidade de reconhecer a obra de Deus. Lemos a resposta no versículo 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Neste ponto, ele é incapaz de dar crédito a Jesus pela restauração de sua vida, porque ele nem não sabia quem era Jesus. Um homem agora que anda, tem os seus movimentos restabelecidos, apenas foi ordenado fazer aquilo que Jesus falou, pegue sua maca e ande, e ele andou. Foi restaurado, suas pernas foram restauradas. Mas ele está sendo chamado pelos líderes religiosos, chamado a atenção do porquê carregar a maca no sábado. O homem estava muito alegre, e isso não iria fazer ele entrar em discussão. Graças a Deus, Deus nos muda, mas nossos amigos, parentes, vêm nos criticar.
Ao invés de celebrar as nossas mudanças, as nossas vitórias, quando nos conhecemos Jesus, vem as críticas. Ao invés da celebração, vem o acusar. Eu diria que muitos crentes experimentam algo parecido com este homem: a rejeição, as críticas e até mesmo o isolamento. Porque mudou? Porque agora ele não está mais nessa condição de dependente? Quem deu essa condição dele fazer? E ao invés de olhar para essa situação e falar, não é mais uma pessoa dependente, não é mais uma pessoa que fica esperando o milagre, mas é uma pessoa autossuficiente. Glória a Deus por isso. Não, mas porque você está quebrando algumas leis de homens. Essas palavras são um pouco duras e podemos ser tentados a pensar que a cura do homem depende dele para receber o favor de Deus. Veja no verso 14. Jesus revela ao homem para ele parar de pecar. Não volte a pecar. E essas palavras podem soar duras, um pouco duras, e podemos ser tentados a pensar que a cura do homem depende dele para receber o favor de Deus. Mas na verdade a cura do homem aponta para aquele que curou. Quem curou ele foi Jesus, a divindade, o Deus encarnado na terra. E isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. Jesus tem autoridade divina para restaurar o físico e o espírito. Jesus tem autoridade divina para restaurar o físico e o espírito. Pela graça de Deus, deixamos o que éramos antes de Cristo e passamos a ser depois de Cristo. Estávamos perdidos, incapacitados, debilitados, até sermos restaurados de dentro para fora. E às vezes isso leva à cura física. Outras vezes ajuda-nos a ver as nossas circunstâncias através de uma lente diferente. À medida que o Espírito Santo nos dá amor, paz, alegria, mansidão, paciência para suportar a nossa situação atual, para além da nossa capacidade humana, para além do que a gente conseguia ir. Uma habilidade. Os cristãos têm um lugar preferencial para ver as vidas restauradas. Vemos vidas restauradas nas Escrituras, vemos vidas restauradas nas nossas igrejas, os nossos irmãos. Pessoal, nossas próprias vidas, a nossa própria vida é restaurada por meio da fé em Jesus. Mas às vezes nossa humanidade, nosso esquecimento, não nos levamos ao quebrantamento a Jesus, porque achamos que podemos lidar com os nossos problemas da nossa forma, da nossa maneira, e não damos o braço a torcer da nossa dependência ao Senhor e ao Espírito Santo. O que na sua vida você precisa submeter à autoridade divina de Jesus Cristo? A autoridade divina de Jesus Cristo para que Ele possa restaurar. Ou qual mudança você ou alguém perto de você precisa dessa autoridade? Qual mudança depende dessa autoridade? Segunda parte, capítulo 5, 16 ao 47, veremos a autoridade de Jesus demonstrada quando ele fala aos líderes judeus que desafiam o seu direito de curar no sábado e depois ficam furiosos com a afirmação que ele mesmo faz de ser o Filho de Deus. Quando acompanhamos o texto até o final do capítulo, a gente pode ter uma visão clara desses líderes religiosos. Eles consideram a verdade de Deus falada através de Jesus, o Filho de Deus. Estão mais preocupados com seus prestígios, com a lei, com a sua forma de pensar. Jesus chega ao centro do problema, revelando a verdade sobre eles mesmos. E a verdade assustadora que também pode ser aplicada a nós. Nos versículos 16 a 30, está o testemunho de Jesus aos líderes judeus. Uma resposta
no contexto de julgamento, quando é necessário ter uma defesa formal feita para combater uma acusação. E uma defesa brilhante, que prova aos que ouvem que naquela época e agora que Jesus é verdadeiramente Deus. Por quê? Esta verdade destaca uma verdade ainda mais profunda, que Deus está constantemente trabalhando com a sua criação. E ali no verso 17, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando, Jesus destaca. Esta é a realidade maior, deveria ter sido algo que os líderes compreendessem imediatamente. Por quê? Por conta dos milagres, por conta da carta que Deus mandou para eles, através dos profetas. Jesus era um visitante, aquele visitante que Deus já tinha anunciado que viria. E agora, através do milagre no sábado, a autoridade divina de Deus é demonstrada através do Filho dele, Jesus, uma obra transformadora de vidas. A vida daquele homem foi transformada. A cura desse homem, embora rejeitada pela liderança judaica, mostra que Deus está constantemente cuidando da sua criação. E que deveria chamar nossa atenção é o fato de que, mesmo quando uma pessoa não acredita, Deus ainda derrama o seu favor para os seus bons propósitos, testificando quem Ele é. Alguns chamam isso de graça comum, a mão protetora de Deus Pai sobre a criação, impedindo que tudo que Ele criou fique muito fora de controle e se autodestrua completamente. Mas ainda assim nos permitimos experimentar um mundo destruído, devastado pelo pecado e pela urgente necessidade de um Salvador. Será que os líderes religiosos estavam mesmo preocupados com um homem desobedecendo a lei, proibindo-o de carregar uma maca? Ou será que a graça injustificada de Deus, feita não por fé ou por pedido, apontando para Jesus como Deus? Essa demonstração imerecida de graça que Jesus deu ao homem, a oportunidade de uma vida transformada, Jesus, o Deus encarnado, mostra a sua graça conforme Ele acha adequado para proclamar sua glória e testificar de si mesmo. O testemunho, por mais convincente que seja, precisa ser recebido por corações e mentes imparciais. Muitas vezes ouvimos e esperamos o que queremos ouvir, ou só aceitamos ouvir aquilo que queremos ouvir, ou adaptamos o que estão falando à narrativa que queremos. Escolhemos o que nos convém para que possamos cumprir a nossa própria agenda, protegendo os nossos desejos, as nossas vontades, para que não tenhamos de absorver ou viver a verdade falada. Rejeitamos a revelação de que nos foi dado através da palavra falada, da palavra escrita ou da criação de Deus, para defendermos contra a autoridade divina demonstrada através do Filho de Jesus. E Jesus deixa claro que se não honrarmos, não aceitamos sua autoridade e não honramos o Pai. Porque o Pai não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e mostra tudo o que ele faz. E, pois as mesmas obras que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dar. O Filho tem poder, o Filho é Deus. Ele tem poder para dar vida, para ressuscitar dos mortos, para salvar. Jesus é Deus. E ninguém julga, mas quem confiou tudo ao julgamento ao Filho.
Característica de Deus. O Filho julga. Para que todos os homens, o Filho como honra o Pai. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai. Aquele que não recebe o convidado enviado pelo Filho, não recebe o Pai. Não ama o Pai. E Jesus explica aqui. E no verso 24, Jesus lança um fundamento do cristianismo. Ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Está dizendo que a autoridade divina de Deus está demonstrada através do seu Filho Jesus, a quem foi dado o direito de julgar. Aquele que não acredita nesta verdade não tem vida eterna. Mais que o convidado, um Salvador. Mais que uma visita, um Salvador. Verso 31 a 40 baseiam-se na prova de Jesus ao apontar para os outros que testificam dele. João Batista é apresentado primeiro. João é bem conhecido deste grupo, tendo chamado Israel ao arrependimento após aproximadamente 400 anos de silêncio dos profetas de Deus. Mateus 3:3, este é aquele de quem falou por meio do profeta Isaías, uma voz que clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor e endireitai-lhes as veredas. João Batista disse claramente que ele estava preparando o caminho. Jesus aponta para os seus acusadores no verso 35 e diz: se vocês acreditassem em João, teriam conhecido que sou aquele que João estava falando. Jesus, ele tem um poder de ressuscitar. Jesus, ele tem um poder de dar vida, porque ele tem vida em si mesmo. Jesus tem autoridade para julgar. Jesus, ele tem autoridade para fazer os mortos ouvirem ele e ressuscitar para a vida, e condenar aqueles que fizerem mal e não aceitarem ele. Ele julga, e o julgamento dele é justo. E eles testificam. João foi o primeiro a testificar dessa verdade. E no verso 35, João era uma candeia que queimava e irradiava luz. Se vocês acreditassem em João, como Jesus disse, vocês saberiam que Jesus falando, era aquele que estava por vir. Era o convidado de Deus. Era a visita que Deus estava mandando ao mundo. Mas eles não estão com o ouvido nem aceitando as palavras e milagres e autoridade de Cristo. Versículo 37, Jesus continua a apresentar a prova de que o Pai testifica da autoridade do Filho. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Então não só João, agora Deus, o próprio Deus. Deus revelou quem é Jesus desde o início da criação. Mas como eles, nós procuramos outras respostas e soluções para as nossas vidas. Estamos felizes com a nossa versão de Deus ou com a ausência de Deus. Faz nos sentir seguros e protegidos, especialmente quando combina perfeitamente com a nossa opinião e pensamento. E para eles foi isso. Não pode ser o Messias. Não está da forma como eu queria. Esse Messias não é do jeito que eu pensei. Essa palavra também não é do jeito que eu pensei, então eu não aceito. Mas apesar da nossa rebelião, Deus Pai, através da revelação, procura comunhão com a sua criação. Não um Deus irado querendo julgar, criar distância, colocar as pessoas num fogo
para se arrepender. Não, mas um Deus Pai que está interessado no envolvimento íntimo com a sua criação. Ele quer que a gente experimente o amor, a segurança, o refúgio, a eternidade, a alegria. E Ele quer que a gente recupere a visão. Deus quer que vejamos a autoridade divina através de seu Filho Jesus, para nos levar ao arrependimento, restaurando o nosso relacionamento com Ele, tornando-nos seus filhos, tornando-nos parte dessa família. O amor de Deus. Jesus veio ao mundo para trazer o amor de Deus, e as Escrituras testemunham a respeito dele, verso 39. Verso 42, sei que vocês não têm o amor de Deus, por isso que eles não aceitaram o convidado de Deus, a visita de Deus, a recomendação de Deus. Porque o amor não estava em Deus, estava neles mesmos, no pensamento deles, no modelo mental deles. Porque Jesus veio em nome do Pai e eles não aceitaram. Mas eles aceitariam outros que viessem no seu próprio nome. Porque se viessem no nome de Deus, eles não aceitaram. Aquele que veio no nome de Deus, eles não aceitaram. Versos 45 a 47 dão um testemunho aos líderes religiosos que estão dispostos a ouvir os homens. Mais dispostos a ouvir a homens ou ao Deus que envia Jesus. Os fariseus, os saduceus conheciam o Pentateuco de trás para frente. Eles tinham Moisés em alta estima, mas eles realmente não acreditavam nas palavras de Moisés. Por quê? Diferentemente do que pensavam, Moisés não apontava para si mesmo, mas apontava para Jesus. Moisés não foi e não é Salvador, mas apontava para o Salvador. E no verso 16, se vocês crescem, Jesus está dizendo, em Moisés, criariam em mim, Jesus, pois ele escreveu ao meu respeito, ao respeito de Jesus. Nem em Moisés eles creram, porque não amavam a Deus. Nós chegamos agora ao nosso segundo princípio. Rejeitar a autoridade de Jesus traz condenação. Rejeitar a autoridade de Jesus traz condenação. É surpreendente pensar na quantidade de tempo que os homens com quem Jesus está falando gastaram estudando as Escrituras e lendo. Por muito tempo. A sua motivação era aproximar-se de Deus, ser agentes do bem na comunidade, nessa jornada, e se perderam na forma da Escritura, na forma da lei. E a lei se transformou num problema. Por quê? Porque era só de boca para fora. Não estava no coração aquele a quem deu a lei e os profetas. Mas, um alerta, como cristãos, podemos ser culpados da mesma coisa, indo à igreja, ao BSF, durante anos, construindo um conhecimento mental, intelectual. Mas nunca deixamos que a palavra de Deus penetre os nossos corações e vá àqueles quartos escuros que precisam de luz. Não permitimos que o tempo que passamos com a palavra de Deus, a maneira como vemos o mundo ao nosso redor, mude. Influenciados e transformados pela palavra. Nós também podemos ser como líderes religiosos dos dias de Jesus, usando as Escrituras como armas para lançar culpa e vergonha sobre os outros e da forma como os outros vivem, os seus padrões. Mas quantas vezes nós paramos diante dos nossos corações, vemos que é muito fácil colocar outra coisa no centro, ao invés do convidado. Quando nós aceitamos Jesus, nós convidamos Ele para morar no nosso coração. E o Espírito Santo passou a ser o nosso convidado no nosso corpo.
Quantas vezes deixamos as coisas de Deus de lado para fazermos o que nos agrada? Como você e eu estamos fazendo a nossa imagem, um servo para atender os nossos desejos, nós tememos que Deus seja o nosso empregado, aquele que só cumpre os nossos desejos. O contrário é o correto. Nós temos que nos aproximar de Deus e sermos servos dele. Estamos andando o resto do nosso dia, estamos dando o resto do nosso dia para oração, estudo da palavra, atrasados para a obra, deixando a obra de Deus para o que resta. Quantas vezes a gente tem deixado para fazer a nossa lição do BSF um dia antes das reuniões? Quantas vezes você tem deixado a lição do BSF incompleta? Porque outras coisas têm tomado o seu tempo. Os prazeres, a agenda cheia, ou prioridades. Quanto estamos fugindo das questões pessoais do BSF? Porque o nosso coração não está na palavra de Deus. Quando você aceitou Jesus e convidou ele para morar com você, o Espírito Santo é esse seu convidado. Você tem dado para ele o tratamento que ele merece, a divindade de Deus? Que possamos nos comprometer com um progresso diário buscando proclamar a Jesus e viver em submissão àquele que detém a autoridade divina sobre nós. Tenha uma ótima semana.